Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, que vai nos dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Amém, meus irmãos? Esse capítulo de Isaías nos convida a pensar nos propósitos da crucificação, na expiação da vida abundante. Isaías está querendo nos mostrar qual foi o propósito daquela crucificação de Jesus Cristo e a expiação dos pecados que estava sobre ele. Esta é a profecia mais conhecida na Bíblia sobre a crucificação, e ela é citada tanto por Mateus 8,17 como Pedro, lá em 1 Pedro 2,24. Isaías, escrevendo 8 séculos antes de Cristo, fez declarações incrivelmente acuradas sobre os fatos da crucificação, mas ainda mais importante é o fato de ele ter falado sobre o propósito da cruz. Observe que Isaías, como aqui estava falando, Isaías citou esse fato, esse propósito que Jesus Cristo ia passar, que Jesus Cristo passou há 8 séculos antes que Jesus viesse para esta terra. A gente pode encontrar lá em Mateus 8,17, em 1 Pedro 2,24, falando sobre a crucificação. Mas no versículo 1 do capítulo 53 vai nos dizer quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Isaías aqui está dizendo que aquele povo que Jesus veio para pregar o Evangelho não deu crédito àquilo que Jesus estava falando. O povo só ia atrás de Jesus por interesse. Quando Jesus estava ali pregando acerca do reino de Deus, acerca que ele era filho de Deus, que ele era o pão vivo, que ele é a água viva que desceu do céu, a palavra vai dizer que
quando Jesus falava acerca daquilo que aquele povo teria que mudar, eles saíam de perto de Jesus. Ao ponto de uma passagem está na Bíblia para nos contar quando Jesus estava ali pregando, e a palavra vai dizer que os fariseus, os escribas davam as costas, saía um a um, porque não aguentava ser confrontado pela palavra, ao ponto de Pedro dizer: duro é este discurso, quem pode aguentar? E Jesus volta para Pedro e diz: queres tu fazer o mesmo? E Pedro vai falar para Jesus: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. O que eu aprendo com isso? Quando Isaías vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Que aqueles que verdadeiramente quer ser confrontado pela palavra para ter uma transformação, esses aguenta ouvir a palavra de Deus, porque sabe que a palavra é vida, porque sabe que a palavra é a verdade, porque sabe que a palavra é o único caminho que nos leva até a Deus. Como Pedro, nós podemos dizer: para quem iremos nós? Pedro poderia dizer: para onde iremos nós? Mas para onde está se referindo a um lugar. Para onde você vai? Para onde vamos? Está se referindo a um lugar, mas Pedro vai usar outro verbo, vai dizer para quem, um artigo, vai dizer para quem? Para quem iremos nós? Pedro está dizendo para quem? Quem é outro? Para quem eu vou? Eu vou buscar a quem? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro estava falando para Jesus que por mais que a palavra era dura, que o discurso dele era duro, que a palavra estava mexendo com ele, que estava confrontando ele, mas era a palavra de vida eterna. Isaías vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías vai falar: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito é aqueles que adoram o Senhor em espírito e verdade, porque é esses os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E onde é que quem vai manifestar o braço do Senhor? Para aqueles que querem realmente ser transformado, liberto, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É por isso que aqui embaixo, na própria palavra, vai dizer: esta profecia é mais conhecida na Bíblia sobre a crucificação. Por quê, meu irmão? Porque vai falar, e ela é citada tanto por Mateus, em Mateus 8,17, como em 1 Pedro 2,24. E Isaías, escrevendo 8 séculos antes de Cristo, fez declarações incrivelmente acuradas sobre os fatos da crucificação. Mas ainda mais importante é o fato dele ter falado sobre o propósito da cruz. E a gente vai ver qual foi o propósito da cruz. Porque Isaías estava ali apurando, declarando, ali citando o propósito da cruz. A Bíblia vai falar: ele era desprezado, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Como Isaías, você pode explicar isso, meu irmão? O que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo que quando ele estava ali, sendo levantado, e porque foi subido, aonde? Na cruz, na crucificação, como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Como é uma raiz em uma terra seca, a terra aqui foi o coração daqueles que falaram crucifica.
Ele foi subir ali naquele madeiro. Não tinha parecer nem formosura quando Jesus Cristo foi ali chicoteado por muitas vezes, 49, 40 menos 1, 39 chibatadas com um chicote que tinha na ponta três pontas neles, que quando ele chicoteava ele, rasgava a pele dele. Jesus foram batidos no rosto, bateram no rosto de Jesus, ali colocaram uma coroa de espinho na cabeça, retalharam o corpo de Jesus Cristo. E quando ele foi levantado, Isaías vai dizer: olha, quando nós olhamos para ele, nenhuma beleza víamos para que os desejássemos. Pense você em uma pessoa toda ensanguentada, toda retalhada, ali com um escravo nas mãos, um escravo nos pés, tiraram as vestes dele, rasgaram. Que beleza vai ter em uma pessoa que está toda ensanguentada, toda chicoteada, desprezada? Nenhuma beleza vai dar. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Olha, quando olhavam para Jesus ali, aqueles que olhavam escondiam o rosto para não ver, porque não tinha beleza nenhuma, porque ele estava todo retalhado. Como aqui está dizendo, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Olha como Jesus Cristo passou, olha o que ele passou para nos dar a vida eterna. E aqui eu posso associar, trazendo, quando a palavra vai dizer, e como um de que os homens escondia o rosto. Hoje tem muitas pessoas ainda desprezando, escondendo o rosto para Jesus Cristo, colocando os seus prazeres na frente daquele propósito que ele passou ali na cruz, colocando suas vontades, seus desejos, suas paixões, confiando na força do braço do homem, e escondendo o rosto para Jesus, deixando de seguir a Ele, não querendo ser confrontado pela palavra, porque o Evangelho, meus irmãos, ele é confronto e tem que confrontar a minha e a sua vida. Este é o verdadeiro Evangelho. E tem pessoas assim, vendo a manifestação do Espírito Santo e ali desprezando o que o Espírito Santo está fazendo. E a palavra continua dizendo: escondi o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Cristo, em seu sofrimento e morte, suportou mais do que os nossos pecados. A pena para o pecado é a morte. Mas Cristo não precisava sofrer como ele sofreu para propiciar a expiação. Este capítulo nos diz porque ele sofreu. Ele sofreu para suportar as nossas enfermidades e as nossas dores. E ele sofreu para a nossa paz e cura. Meus irmãos, aqui eu posso entender por que Cristo sofreu. Para que nós tivéssemos paz,
para que nós tivéssemos a cura de estar vivendo uma vida ali sem estar ligado com a palavra de Deus. A cura só vem para uma pessoa que está enferma. A cura não vem com a pessoa que está sã. O próprio Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. E nós vivíamos em uma doença chamada pecado. E a cura para este pecado foi Jesus sofrer ali naquela cruz. Para que hoje nós possamos ser libertos. Liberto de pensamentos que não agradam a Deus, liberto de desejos que não agradam a Deus, liberto de palavras que não vai edificar a vida de ninguém, liberto da maldade, liberto da inveja, libertos. Deus nos libertou, enviando o seu Filho para sofrer naquela cruz. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Oh, meu irmão, e porque ainda existem muitas pessoas enfermas? Mas aqui eu vou mais além, não de uma enfermidade que aparece no corpo, mas da enfermidade espiritual. A enfermidade que nos separa do Pai. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. A dor de agora está escravizado pelo pecado. A dor de agora está com a mente tacanha, uma fé pequena, para não ver o agir de Deus nas nossas vidas. Ele levou sobre si. O propósito dele está ali naquela cruz, sofrendo. Aqui ele vai falar, Cristo em seu sofrimento e morte suportou mais do que os nossos pecados. A pena para o pecado é a morte, mas Cristo não precisava sofrer como ele sofreu para propiciar a expiação. Este capítulo nos diz porque ele sofreu. Ele sofreu para suportar as nossas enfermidades e as nossas dores. Por isso que ele teve que sofrer. Por isso que ele teve que passar o que ele passou. Porque ele não tinha pecado, ele não tinha precisão de passar pelaquilo. Ele não tinha precisão de passar pela agonia da cruz. Mas ele passou. Lá no Getsemane, quando ele estava angustiado, e até ele ficar tanto angustiado, ele suou gotas grandes de sangue. E ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas agora ele olha além da cruz. E ele olha que até homens e mulheres que mesmo passando pelas aflições que o mundo nos oferece, se agarra no bom ânimo, sendo uma nova criatura. E ele vai orar, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E ele passou pelaquela via dolorosa e suportou mais do que ele era para suportar. E nós hoje, como estamos retribuindo este grande amor que ele teve pela humanidade, de suportar, de levar sobre si, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nos o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Não, Cristo não precisava sofrer como ele sofreu. Ele sofreu para suportar as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele sofreu para a nossa paz e cura.
Mas a palavra, ela ainda continua falando, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A expiação dos pecados certamente é a nossa maior necessidade. Mesmo assim, Deus, ao enviar seu Filho para sofrer, morrer, providenciou mais do que um livramento do julgamento. Ele providenciou uma vida abundante que começa hoje. Deus, ele providenciou uma vida para que a gente possa se encontrar com ele um dia. Foi por isso que Jesus Cristo teve que sofrer. A Bíblia vai nos dizer, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Tem um propósito aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje, aqueles que servem ao Senhor, que escolheu todos os dias viver para Cristo e morrer para o mundo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas no Filho do Homem, o qual me amou e se entregou por mim. Então nós escolhemos viver para Cristo. Aqueles que fez essa escolha, mesmo passando por toda a dificuldade, conseguem encontrar a paz. Mesmo passando por alguma enfermidade, por alguma notícia que não agradou a ele, não está agradando, consegue encontrar a paz. Por quê, meu irmão? Porque a Bíblia vai dizer, o castigo que nos trouxe a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Qual foi o castigo que nos traz a paz? Aquela crucificação. Ali foi o castigo que era para eu e você pagar ali naquela cruz. Mas ele escolheu morrer para nos dar vida e venceu a morte. Jesus Cristo é o único que, se alguém for chegar lá no túmulo, vai estar escrito, ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Este castigo que ele levou sobre ele nos traz a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra continua dizendo, a expiação dos pecados certamente é a nossa maior necessidade. Mesmo assim, Deus, ao enviar seu Filho para sofrer e morrer, providenciou mais do que um livramento do julgamento. Ele providenciou uma vida abundante que começa hoje. Deus providenciou a entregar o seu Filho naquela cruz, uma vida que começa hoje. É hoje que começa, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e reconhecemos que aquele preço que ele pagou na cruz foi para nos trazer a paz. Nossa vida começa a ter sentido. Eu agora já não sigo mais os meus próprios querer, os meus próprios raciocínios, os meus próprios achismos. Eu agora tenho uma certeza de que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o final. Mas a palavra continua dizendo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha como nós vivíamos, desgarrado,
sem direção, sem saber para onde ir, andando sem ter ali pretensão em chegar em lugar nenhum. Mas a palavra vai nos dizer, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cair sobre quem, meu irmão? Sobre Jesus Cristo. Nós agora não andamos mais como ovelha desgarrada. Nós temos agora um pastor que dá vida pelas suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Ele nos deu a vida eterna. E agora eu não preciso mais ficar vivendo sem direção. Ficar vivendo nos meus achismos, no meu próprio querer, nos meus próprios deleites. Eu agora tenho um alvo. Eu agora tenho uma direção. Eu agora tenho um pastor. Ele é que me conduz tudo que eu tenho que fazer na minha vida. Para que isso se concretize na nossa vida, nós temos que olhar para este texto e ver que este sofrimento que Jesus Cristo passou foi para a expiação dos nossos pecados. Mas só vai fazer sentido se nós pararmos, cair sobre nós mesmos, cair em si e reconhecer, como aquele filho pródigo: levantar-me-ei e irei para a casa do Pai. Pequei contra Deus e contra meu Pai. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas quando o pai vê aquele filho de longe, a Bíblia diz que ele corre e abraça aquele filho e dá novas vestes e dá um anel, coloca o anel no seu dedo, coloca uma sandália nova, mata um novilho e ali começa a festejar. Ao ponto do outro filho dizer: este daí que acabou com tudo foi, e agora quando vem eu nunca peguei um novilho para comemorar com os meus amigos, e esse daí que acabou com tudo, o Senhor mata um novilho e dá festa para ele. O pai vai dizer: bora se alegrar, meu filho, porque este teu irmão estava morto, mas hoje ele ressuscitou. Estava perdido, mas foi achado. É assim quando a gente volta para os caminhos do Senhor. Há festa no céu. Há pessoas que vai olhar e vai apontar, mas há pessoas que vai dizer: não, ele agora é um servo, é uma serva de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu quero finalizar no versículo 7 e o 9, que vai dizer: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esta passagem a gente vai encontrar lá em Atos 8, 26 ao 42, quando a Bíblia vai dizer que o Espírito disse a Filipe para ir para o deserto, e Filipe encontra ali um homem lendo a passagem de Isaías, e era essa. E Filipe vai dizer: entendes tu que lê? Ele vai falar: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Filipe começou a falar sobre esta passagem, a chegar até Jesus Cristo, e aquele homem creu e foi batizado. Mas esta passagem se encontra no livro de Isaías, no versículo 7, no capítulo 53, versículo 7, quando ele vai dizer: e ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por quê? Para nos dar a paz e a cura espiritual.
Ele não abriu a boca, ele não reclamou, ele não gritou, ele passou por tudo que ele passou. Mas ele foi como uma ovelha ao caminho do matador. E nós hoje não passamos nem um terço do que Jesus Cristo passou. E fazemos muito barulho. E Jesus Cristo só quer que a gente clame, suplique, se humilhe diante dele, para que ele possa mudar o curso da nossa situação. A palavra ainda vai dizer, da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo foi ela atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Olha que coisa maravilhosa, nunca fez injustiça e não houve engano na sua boca. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, por isso que ele é o sacrifício vivo. Naquele tempo, aquele cordeiro, aquela novilha, aquela ovelha não podia ter nenhum defeito para ser sacrificado. Jesus Cristo não teve nem tem nenhum defeito, por isso ele se fez de sacrifício. Por isso que o propósito da crucificação é nos trazer a paz e a cura. Este é o propósito. A expiação pelos nossos pecados é trazer a vida com abundância. Jesus Cristo passou o que passou para que hoje eu e você tenha vida e vida com abundância. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa completar no meu e no seu coração o que faltou nesta mensagem. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus.